Bom, pessoal, então vou fazer esse vídeo aqui para explicar sobre o conteúdo de listas ligadas e algumas implementações, né, dos principais métodos, tá? Bom, o assunto de lista ligada, a gente vem conversando sobre estruturas de dados e as listas ligadas são a continuação de um tipo de lista, né? Só que é um tipo de lista um pouco diferente, porque elas não estão ligadas, né? Elas não estão alocadas, na verdade, de forma contínua na memória, né? Então, quando a gente instancia um array, quando a gente cria um array, todas as posições daquele array, todos os elementos daquele array ficam alocados lado a lado na memória. Isso na maioria das linguagens, né? Inclusive no JavaScript, né? Os arrays densos dos JavaScript também são feitos assim. Só que as listas ligadas, né? Elas têm esse comportamento parecido com os arrays, só que elas não vão necessariamente estar cada elemento lado a lado um do outro na memória, embora para a gente manipular, para a gente acessar, pareça que vai estar, mas de forma física lá na memória não vai estar. Então essa é uma das principais diferenças. Outra diferença também essencial para diferenciar as listas dos arrays é a posição, o índice para que a gente encontre cada um deles, né? Nos arrays, como os elementos estão ligados, estão é, é, vinculados, né, posicionados na memória de forma sequencial, quando a gente quer acessar uma posição, posição 0 é no começo do array. Quando quer acessar a posição 20, é 20 posições, né, para cada tamanho de elemento para frente. Então é instantâneo acessar cada elemento dentro do array a partir de um índice. Nas listas, não. Como eles não estão lado a lado na memória, para acessar determinada posição central de uma lista, a gente tem que partir do início e até a posição que a gente quer. Então existem algumas diferenças, né? Embora na maioria das vezes elas são usadas de forma parecida, de forma semelhante, né? Na maioria dos casos, a forma como eles trabalham são diferentes, tá? Então esse é o tópico de listas ligadas que eu vou destacar aqui com vocês. Então, como eu coloquei aqui no material, eu coloquei exatamente isso. As listas ligadas armazenam essa coleção de elementos, né? Como a gente vai fazer em JavaScript, a gente pode colocar qualquer tipo de elemento dentro das listas. Em outras linguagens, as listas têm que ser criadas com um tipo específico, né? E linguagens estaticamente tipadas. E como eu coloquei também aqui no texto, diferentemente dos arrays contíguos ou dos arrays no JavaScript, né? Que são um tipo de objeto especial, os elementos das listas ligadas não estão localizados de forma contígua na memória, né? Ou seja, de forma como essa imagem aqui pode estar na memória RAM e o elemento que está tá nessa posição aqui no A não necessariamente está vizinho ao elemento que estava no B, né? O elemento nesse nozinho aqui do B. Cada elemento consiste em um nó. Essa palavra nó é uma palavra importante para a gente lembrar, né? Outras estruturas a gente também usa essa abstração para guardar o elemento ali dentro. E cada elemento vai ficar dentro do nó, que vai armazenar ele, né, o dado que a gente quer, um número, um nome, um texto, um string, né? Ou então uma estrutura maior, né, um objeto ali dentro. Então o nó vai guardar o dado que importa para a gente. E o que é que tem mais dentro do nó? A referência para os vizinhos, né? Que normalmente a gente chama de referência. Também a gente pode chamar como ponteiro ou como link, que vai apontar para o elemento, né, próximo a ele. Então, essa seguinte figura aqui, né, essa exemplificação aqui, mostra como é a estrutura da lista ligada, né? Então, a gente tem uma marcação importante, que é a marcação aqui do head, né? O head é a posição ali que vai demarcar onde começa a lista. Não é um índice, né? O head é a posição que a gente quer, né? É o primeiro elemento. E o segundo? O segundo vem depois do head. E o terceiro, assim consecutivamente. Então, tenho que começar do head para passar para os demais. Quando é que a lista termina? Quando o elemento que está lá na última posição não tiver mais ligado com ninguém. Ele está ligado lá, apontando para um null, né? Uma informação nula ali. Um dos benefícios
principais das listas ligadas, em comparação com os arrays convencionais, é que a gente não precisa deslocar elementos quando a gente adicionar ou remover, né? Ou seja, quando eu tenho uma lista de dados, não, quando eu tenho um array de dados ali, e eu quero inserir em alguma posição no meio, tá? É, sem apagar quem está lá naquela posição, eu vou ter que deslocar todo mundo e colocar essa posição lá no meio. Ou seja, eu tenho que reposicionar os da frente. Se eu quiser apagar e deixar todos os elementos agrupados sem aquele espaço em branco no array, eu tenho que deslocar todo mundo da frente para aquela posição. Então, as listas encadeadas, a gente não precisa fazer esse deslocamento. Por quê? Porque não tem índice, porque os elementos vão ser simplesmente conectados através da referência, né? Outro detalhe importante, né, é que em um array a gente pode acessar diretamente os elementos da posição, né, como eu acabei de falar para vocês. Na lista, se a gente quiser acessar algum elemento no meio, a gente tem que começar lá do início, né, do head, traduzir aqui cabeça e passar, iterar até achar o elemento que a gente deseja, né? Coloquei algumas imagens aqui mais lúdicas, né? Exemplo, mundo real, né? Para gente ter ideia, né? É que o nó é uma abstração assim tão distante, né? A gente tem que considerar que vai haver um nó, não tem uma forma, não é alguma coisa concreta, mas pense aí como aquela dança ali, que é o pessoal segurando ali um ombro do outro na cintura, como essa imagem tá, né? Tem essa dança aqui que eu peguei essa imagem que é uma conga, né? Ah, onde um vai segurando o outro. Então, cada um está conectado ao outro ali. Essa é a ideia dos nós, um conectados aos outros. Coloquei também uma imagem também até um pouco lúdica, que é essa história do mapa do tesouro. O mapa do tesouro normalmente vai ter uma marcação de um X, mas antes de chegar lá no tesouro, a gente teria que seguir a instrução, né? Vire na terceira árvore à direita. Tá? Essa é a primeira instrução. Depois, caminhe 100 passos para a esquerda, né? Depois, é, pule o rio sobre a ponte, né? Enfim, a sequência de um passo ligado ao outro, né? A primeira pista indicando a outra, né? É mais ou menos uma ligação. A gente não pode chegar ao ponto final sem antes de passar por todos os elementos, desculpem, todos os elementos no percorrer do caminho, né? Ah, outro exemplo é um vagão de trem, né? Vagão de trem, todos os nós estão conectados, não pode haver um espaço entre o vagão de trem, do mesmo jeito que aqui, né? Não pode haver um espaço sem a informação, né, na sequência de passos ali de dicas do tesouro. Também não pode haver uma pessoa sem uma ligação com a outra, né? Isso vai gerar duas congas, duas danças diferentes. Aí perde a sequência. Então a ideia é que as listas elas sempre estejam conectadas, diferente lá dos arrays, né? A gente pode ter espaços vagos dentro da estrutura. Na lista a gente não pode, né? Na lista ligada, principalmente, isso é fácil visualizar isso.